Você já se perguntou o que acontece nos cemitérios depois que os portões se fecham? Será que o silêncio da madrugada esconde algo além da escuridão? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é ficção nem lenda urbana. São relatos reais vividos por alguém que passou mais da metade da vida convivendo com os mortos. E, surpreendentemente, também com o inexplicável. Hoje, você vai conhecer os relatos sobrenaturais de um coveiro. Histórias que desafiam a lógica, testam a sanidade e deixam até os mais céticos com calafrios. Durante mais de 20 anos, Antônio, nome fictício para proteger sua identidade, trabalhou como coveiro em um cemitério isolado no interior do Brasil. Ele mesmo costumava dizer que ali era seu lar, seu ofício e, de certo modo, seu refúgio. Mas o que começou como uma rotina tranquila e solitária, rapidamente se tornou um pesadelo constante. Sons inexplicáveis durante a madrugada, figuras que apareciam entre os túmulos e depois desapareciam no ar. Túmulos que se reabriam sozinhos, vozes que sussurravam em seu ouvido e uma sensação contínua de que alguém, ou algo, estava sempre observando. Você pode escolher não acreditar. Pode até tentar encontrar explicações racionais para o que ele viveu. Mas uma coisa é certa: ninguém sai o mesmo depois de ouvir esses relatos. Se você é fã do sobrenatural, do mistério e daquelas histórias que te fazem olhar 2 vezes para trás, então fique comigo até o final deste vídeo. Você vai conhecer 7 experiências aterrorizantes diretamente da boca de quem viveu cada uma delas, e que até hoje luta para dormir em paz. E por que eu posso te garantir que essas histórias vão te impactar? Porque depois de anos estudando fenômenos sobrenaturais, entrevistando pessoas que viveram experiências reais e analisando padrões de comportamento e manifestação, eu aprendi a reconhecer o que é invenção e o que é verdade assustadora. Então, apague as luzes, aumente o volume e esteja preparado para atravessar a fronteira entre o real e o desconhecido. Cemitérios são lugares de descanso, dizem. Um espaço de silêncio, luto e respeito. Mas, para quem passa boa parte da vida entre túmulos, o silêncio pode carregar ecos que vão muito além da saudade. Pode esconder segredos que os vivos preferem ignorar. Quando conversamos com Antônio, ele já estava aposentado. A expressão cansada no rosto carregava algo mais do que o peso da idade. Era como se os anos entre os mortos tivessem deixado marcas profundas, não no corpo, mas na alma. Eu nunca tive medo de morto, ele disse logo de início. O que me dava calafrios era o que não se podia ver, mas se podia sentir. Durante décadas ele viveu cercado por lápides, flores murchas e o choro distante de despedidas. Mas o que mais o marcou não foram os enterros, e sim o que acontecia quando todos iam embora. E ele ficava sozinho com os mortos. Ele contou que no início ignorava os sons. A gente sempre arruma uma desculpa. O vento, um gato, um galho, caindo. Mas chega uma hora que as desculpas não funcionam mais. Antônio começou a perceber padrões. As vozes vinham sempre do mesmo túmulo. As sombras se moviam sempre na mesma hora. E o medo, antes ocasional, tornou-se um companheiro constante. E é aqui que entra a pergunta que não quer calar. O que acontece quando o sobrenatural deixa de ser uma crença e se torna parte da sua rotina de trabalho? Muitos ignoram os relatos de coveiros, zeladores de cemitério e até mesmo funcionários de necrotérios. A sociedade os trata como invisíveis, e talvez seja exatamente por isso que eles são os primeiros a testemunhar o inexplicável. Afinal, eles estão onde ninguém quer estar. Eles veem o que ninguém quer ver. Eles escutam o que ninguém quer ouvir. Antônio não está sozinho. Outros coveiros com quem conversamos relataram experiências semelhantes. Sonhos perturbadores, pesadelos recorrentes, perturbações em casa e até doenças sem explicação aparente. Tudo começou depois que passaram a lidar com determinados sepultamentos, especialmente aqueles cercados por tragédias violentas ou rituais obscuros. É um padrão sombrio, ignorado por quem prefere manter os olhos fechados. Mas neste vídeo, nós vamos fazer o contrário.
Vamos abrir os olhos e mergulhar nesse universo sombrio. E a partir de agora, você vai conhecer 7 experiências reais vividas por Antônio. Relatos que marcaram sua trajetória e que ainda hoje o perseguem nos sonhos. Então respire fundo, porque o que vem a seguir vai muito além da imaginação. Antes de mergulharmos fundo nesses relatos, é importante entender o que exatamente será revelado aqui e por que você precisa prestar atenção a cada detalhe. Antônio viveu situações que desafiariam a sanidade de qualquer pessoa. E entre todas as suas experiências, 7 episódios ficaram marcados como os mais aterrorizantes. 7 momentos em que o limite entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos simplesmente deixou de existir. Esses relatos não são apenas assustadores. Eles são conexões diretas com o inexplicável. Cada um revela um tipo diferente de manifestação. Desde sons vindos de túmulos lacrados, até aparições que o acompanhavam até em casa. A seguir, você vai ouvir um choro de criança que ecoava entre os túmulos, mesmo quando não havia ninguém por perto. A aparição de uma mulher de branco, vista por mais de um funcionário. Túmulos que amanheciam abertos, sem nenhum sinal de arrombamento, um caixão que se movia sozinho durante o enterro, uma sombra que seguia Antônio toda vez que ele saía do cemitério, um ritual sombrio realizado durante a madrugada, e o relato mais perturbador de todos. O encontro direto com uma entidade que parecia saber exatamente quem ele era. Prepare-se, porque agora nós vamos começar. Relato 1. O choro de dentro da terra era uma tarde nublada, sem chuva, mas com o céu pesado. Antônio estava terminando de fechar uma cova recente. Um enterro de um bebê que havia morrido de causas naturais. Tudo correu como esperado. O sepultamento foi discreto. A família saiu em silêncio e ele ficou para finalizar o trabalho. Quando bateu a última pá de terra, parou por um instante para descansar. E então, ouviu. Um choro fraco, abafado, como o de um recém-nascido. Ele olhou em volta. O cemitério estava vazio. O som parecia vir de baixo dele. Ele se ajoelhou, encostou, o ouvido no solo ainda úmido, e ouviu de novo. Um choro baixo, mais insistente. O instinto mandava sair dali. Mas ele ficou. Pensou que fosse sua mente pregando peças. Talvez fosse um eco ou algum animal. Mas aquilo parecia humano, real, dolorido. O choro durou cerca de 30 segundos e cessou. No dia seguinte, ele voltou mais cedo para verificar. Não havia sinal de perturbação na cova. Tudo intacto. Mas na semana que se seguiu, sempre que ele passava por aquele túmulo, sentia um arrepio frio percorrendo a espinha. E o mais estranho, nenhuma flor permanecia ali por mais de 2 dias. Elas murchavam rapidamente, como se algo drenasse a vida delas. Foi ali que Antônio percebeu: nem todos os mortos descansam em paz. Relato 2. A mulher de branco. Depois do episódio do choro, Antônio começou a ficar mais atento aos sons e presenças dentro do cemitério, mas nada o prepararia para o que viria a seguir. Era uma noite de quinta-feira quando ele foi chamado para fazer uma ronda extra. O vigia habitual havia faltado e alguém precisava garantir que tudo estivesse em ordem. Antônio aceitou. Por volta das 2 da manhã, caminhando com uma lanterna fraca entre os túmulos, ele viu, à distância, uma figura feminina parada sob uma árvore, perto do setor antigo do cemitério. Ela vestia um longo vestido branco que descia até os pés. Estava imóvel, com a cabeça levemente inclinada. Antônio pensou que fosse uma invasora ou alguém perdido. Quando apontou a lanterna para ela, nada. A figura sumiu diante dos olhos dele. Ele correu até o local. Não havia pegadas, nem sinal de que alguém tivesse passado por ali. Mas o ar estava gelado, como se algo drenasse a energia daquele ponto. No dia seguinte, compartilhou a história com um coveiro mais velho. O homem ficou pálido e disse: "Você viu a mulher de branco?"
Quase todo mundo aqui já viu. Segundo a lenda local, trata-se de uma viúva que foi enterrada com o vestido do casamento, após se suicidar no altar. Desde então, ela vaga entre os túmulos, como se ainda esperasse por alguém que nunca chegou. E desde aquela noite, Antônio nunca mais aceitou fazer rondas noturnas sozinho. Relato 3. O túmulo que se abre, sozinho. Após o caso da mulher de branco, Antônio passou a anotar tudo o que via de estranho, e uma ocorrência em especial passou a se repetir com frequência perturbadora. Um túmulo que insistia em amanhecer aberto. Era uma sepultura antiga, de um homem que havia morrido mais de 40 anos antes. A tampa de concreto estava sempre no lugar, mas a terra sobre ela aparecia revirada como se alguém cavasse de dentro para fora. A primeira vez que viram, imaginaram que fosse obra de vândalos ou de animais. Antônio e outro coveiro refizeram o nivelamento. Compactaram bem a terra, colocaram flores artificiais e deixaram tudo em ordem. 2 dias depois, a terra estava mexida novamente. Sem sinais de entrada forçada, sem pegadas ao redor, sem nenhum vestígio de escavação por cima. Parecia que algo empurrava de dentro da cova tentando sair. Intrigado e um pouco assustado, Antônio decidiu observar de longe, escondido entre os jazigos. Na terceira noite de vigia, ele jurou ver a terra se mover sozinha, como se respirasse. Relatou o caso ao administrador do cemitério, que mandou lacrar a sepultura com cimento reforçado. Depois disso, o fenômeno parou. Mas não por muito tempo. 2 meses depois, o túmulo ao lado começou a apresentar o mesmo padrão. Terra revirada e silêncio sepulcral. Antônio entendeu naquele momento que certas almas não querem ficar onde foram deixadas. Relato 4. O caixão que se mexia. Durante o enterro, nem tudo que Antônio viveu se limita a sons e sombras. Um episódio em especial, que aconteceu durante um enterro, quase o fez perder a fé na realidade. Era um enterro comum, de um senhor já idoso. Antônio preparava a cova e ajudava na descida do caixão, quando algo estranho aconteceu. Assim que o caixão foi colocado dentro do buraco, começou a se mexer lentamente, como se algo dentro estivesse tentando escapar. No início, os familiares acharam que era um tremor, um problema na terra. Mas a movimentação não cessava. O caixão balançava, batia nas paredes da cova e produzia um som abafado, um batimento ritmado como um pedido de socorro. Antônio sentiu um arrepio intenso, mas precisou continuar o serviço. A família, visivelmente perturbada, pediu para que ele acelerasse o fechamento. Quando a terra começou a ser jogada sobre o caixão, a movimentação parou, quase como se o peso tivesse silenciado o que estava dentro. Depois do enterro, Antônio nunca mais esqueceu o olhar da viúva, que chorava não só pela perda, mas por algo que parecia não ter partido de fato. Esse episódio marcou o coveiro, que passou a questionar se o que ele via era apenas morte, ou algo muito mais complexo. Relato 5. A sombra que seguia. Antônio, depois de tantos encontros estranhos, Antônio começou a sentir que não estava mais sozinho dentro do cemitério, mesmo quando o lugar estava vazio. Certa noite, enquanto fazia a limpeza, ele sentiu uma presença atrás de si. Virou rapidamente, mas não viu ninguém. O silêncio era absoluto. Nos dias seguintes, a sensação piorou. Era como se uma sombra escura estivesse sempre atrás dele, acompanhando cada passo. Ele começou a ouvir passos, mas quando olhava, não havia ninguém. Às vezes, via um vulto indistinto no canto do olho, que desaparecia assim que ele tentava encarar. Uma noite decidiu enfrentar o medo. Parou no meio do cemitério e perguntou em voz alta: "Quem está aí? O que quer de mim?" Nenhuma resposta. Apenas um vento frio que passou por entre os túmulos. A partir dali, a sombra parecia menos agressiva, mas ainda o seguia. Antônio sentiu que era um espírito preso, talvez alguém que precisasse de ajuda para encontrar paz. Com o tempo, ele passou a conversar com essa presença,
oferecendo orações e respeitando os locais onde sentia a energia mais forte. Embora não saiba ao certo quem ou o que era aquela sombra, Antônio aprendeu que, às vezes, o medo vem do desconhecido, e a coragem está em não fugir dele. Relato 6. O velho relógio que tocava sozinho. Entre os muitos objetos esquecidos no cemitério, havia um velho relógio de parede pendurado na sala onde os coveiros faziam suas pausas. Ninguém sabia exatamente como ele tinha ido parar ali, mas uma coisa era certa: ele nunca funcionava durante o dia. Antônio notou algo estranho. Nas noites silenciosas, quando tudo parecia morto, o relógio começava a tocar suas badaladas lentamente, marcando horas que pareciam não existir. Uma vez ele chegou a ouvir o relógio bater 13 vezes seguidas, um número que ninguém poderia explicar. Os sons ecoavam pelo cemitério, misturando-se com o vento e os sussurros invisíveis que só quem estava lá podia ouvir. Certa noite, ao lado do relógio, Antônio sentiu um frio intenso e um arrepio que percorreu toda a espinha. Parecia que o tempo ali estava distorcido, que aquele relógio não era apenas um objeto, mas uma porta para algo além. Quando tentava levar o relógio para fora da sala, ele ficava pesado demais para carregar, como se resistisse. O relógio continuava a tocar, como um lembrete sombrio de que no cemitério o tempo não segue as mesmas regras. Para Antônio, aquele velho relógio simbolizava que o sobrenatural estava sempre presente, mesmo nas coisas mais simples e inesperadas. Relato 7. O sussurro que salvou uma vida. Entre todas as histórias que Antônio viveu, talvez a mais misteriosa e ao mesmo tempo com um toque de esperança tenha sido o sussurro que salvou uma vida. Numa noite chuvosa, ele estava fechando o cemitério quando ouviu um sussurro baixo, quase inaudível, vindo de um canto distante. Seguindo o som, encontrou um jovem sentado no chão, visivelmente transtornado e quase desmaiando. O rapaz havia ido até o cemitério com pensamentos sombrios, querendo acabar com sua própria vida. Mas algo o fez parar ali, e aquele sussurro que parecia um alerta o fez recuar. Antônio não soube explicar o que exatamente ouviu, mas sentiu uma presença que o guiou até o jovem. Ele chamou ajuda, acalmou o rapaz e ficou ao seu lado até a chegada dos socorristas. Mais tarde, o jovem revelou que também ouviu uma voz, um chamado que o impediu de seguir o caminho da dor. Para Antônio, aquele sussurro não era apenas um fenômeno sobrenatural. Era um lembrete de que, mesmo em lugares marcados pela morte, a vida pode encontrar um caminho. E assim, entre sombras, mistérios e sons do além, ele aprendeu que o sobrenatural pode ser assustador, mas também pode salvar. Depois de ouvir essas histórias que Antônio viveu no cemitério, fica claro que o sobrenatural está mais perto do que imaginamos, e que, às vezes, o medo pode ser apenas o começo de algo maior. Cada relato traz um pedaço do desconhecido que, embora assustador, também ensina sobre respeito, coragem e esperança. Antônio não é só um coveiro. Ele é um guardião de segredos que muitos preferem ignorar. E ele mostra que enfrentar o medo, ouvir o que está além do véu, pode transformar a nossa visão do mundo. Se você sente medo do que não entende, lembre-se: a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. E assim como Antônio, que escolheu respeitar o que viu e ouviu, você também pode aprender a olhar para o sobrenatural, não só com medo, mas com curiosidade. Não se afaste do mistério. Aproxime-se dele, porque às vezes é no desconhecido que encontramos respostas que mudam tudo. Se essas histórias e reflexões mexeram com você, não esqueça de deixar seu like para mostrar que curtiu esse mergulho no sobrenatural. Inscreva-se no canal para não perder nenhum relato assustador, mistério inexplicável ou história de arrepiar que ainda vamos trazer aqui. E conta pra gente nos comentários: qual desses relatos do Antônio mais te assustou ou te fez pensar?
Sua participação ajuda a criar uma comunidade que não tem medo de explorar o desconhecido e compartilhar suas próprias experiências. Juntos, vamos desvendar o que está além, um passo de cada vez. Então, já sabe, curta, inscreva-se e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que o sobrenatural tem a revelar. No fim das contas, o que aprendemos com Antônio é que o mundo vai muito além do que nossos olhos podem ver. Há histórias enterradas em cada canto, vozes que sussurram nas sombras e presenças que apenas os atentos conseguem perceber. Talvez o cemitério seja mesmo um lugar de morte, mas também é um palco de revelações, de encontros entre dois mundos. O sobrenatural não precisa ser apenas fonte de medo. Pode ser também um convite para abrir a mente e questionar o que é real, o que é alma, o que é energia. Você pode até não acreditar, mas algo dentro de você sabe que há mais por trás da realidade do que aparenta. E é por isso que continuamos, aqui toda semana desenterrando segredos, trazendo à tona aquilo que muitos preferem manter escondido. Até o próximo vídeo. E lembre-se, nem tudo o que é enterrado permanece em silêncio.